Existe um cálculo que a gente faz o tempo inteiro e quase sempre faz errado. Você pensa em começar alguma coisa, uma conversa, um projeto, uma mudança, e antes mesmo de tentar, a cabeça já começa a fazer uma conta. Quanto tempo isso vai levar? Quanto vai doer? Ou quanto eu vou perder com isso? Aí você recua. Não porque aquilo seja impossível, mas porque alguns minutos de desconforto parecem grandes demais. Pensa numa situação simples. Você vê alguém interessante no ônibus. Você pensa em falar com essa pessoa, mas aí você já começa a imaginar o silêncio estranho, o olhar dela, a possibilidade de ouvir um não. E no pior dos casos, isso vai durar quanto tempo? 15 segundos? 5 minutos até você chegar no seu ponto? Só que, se você não fizer nada, nunca vai descobrir o que poderia ter acontecido. E essa conta aparece em quase tudo. Você pode pensar em começar um projeto, mas logo enxerga os 6 meses de trabalho, 1 ano tentando, 2 anos até aquilo começar a dar resultado. E parece tempo demais. Só que ninguém coloca do outro lado da balança os 10, 20 ou 30 anos que podem vir depois. Você percebe como isso é estranho? A gente tem medo de perder alguns meses tentando, mas quase nunca tem medo de perder décadas sem tentar. Uma conversa difícil pode durar 1 hora. Pedir desculpas pode levar alguns minutos. Mudar de carreira pode exigir alguns anos. Fracassar também custa tempo. Só que existe um tempo que quase nunca entra na conta. O tempo que passa quando você não faz nada. E esse tempo também é perdido. A diferença é que ele passa em silêncio. Você vai continuar vivendo, trabalhando, voltando para casa, adiando, até que um dia percebe que aquela decisão que parecia pequena ocupou anos da sua vida. A pergunta que você não fez ficou sem resposta. O projeto que você não começou continuou existindo apenas na sua cabeça. E aqueles poucos minutos de desconforto que você tentou evitar acabaram custando mais do que pareciam. Então o maior erro não é sentir medo. Medo todo mundo sente, isso é normal. O erro é medir 5 minutos de vergonha como se fossem maiores do que uma vida inteira de possibilidade. É olhar para 6 meses de tentativa e ignorar tudo que poderia existir depois deles. E no fim, a gente não deixa de viver porque o risco é grande demais. Muitas vezes, a gente deixa de viver porque está calculando o tempo da maneira errada. A história que eu vou contar hoje começa com um povo que já tinha esperado demais. Durante muito tempo, eles viveram sem ter um lugar que pudessem chamar de seu. Foram escravizados, saíram do Egito, atravessaram o mar e caminharam pelo deserto. Viram coisas que pareciam impossíveis acontecer diante deles. E depois disso, finalmente chegaram perto da terra para onde estavam indo. Ela não era mais uma ideia distante, não era uma promessa para algum dia. Estava logo à frente, faltava muito pouco. Antes de o povo entrar, 12 homens foram enviados para observar aquela terra. Eles deveriam conhecer o caminho, ver como eram as cidades, entender quem vivia ali, descobrir o que encontrariam quando avançassem. Durante 40 dias, aqueles homens percorreram a região e encontraram exatamente aquilo que estavam procurando. A terra era boa, fértil, cheia de possibilidades. Tudo aquilo que aquele povo tinha caminhado durante tanto tempo realmente estava ali. Só que eles encontraram outra coisa também. Cidades protegidas, povos fortes, homens muito maiores do que eles estavam preparados para enfrentar. Quando os 12 voltaram, todos tinham visto a mesma terra, todos tinham caminhado pelos mesmos lugares, todos carregavam as mesmas informações, mas não voltaram contando a mesma história. 10 deles falaram primeiro sobre o perigo, sobre as muralhas, sobre o tamanho dos homens, sobre tudo que poderia dar errado. E 2 olharam para a mesma realidade e chegaram a outra conclusão. Eles não negaram o risco, não disseram que seria fácil, só entenderam que o medo diante daquela batalha precisava ser comparado com tudo aquilo que existia depois dela. E esse foi o ponto em que uma geração inteira precisou fazer uma escolha. Não entre sentir medo ou não sentir, o medo já estava ali, a escolha era outra. Enfrentar um período de incerteza ou voltar para o lugar de onde tinham acabado de sair. O mais impressionante é que, naquele momento, eles acreditaram estar escolhendo a opção mais segura. Acreditaram que estavam protegendo a própria vida, que recuar evitaria sofrimento, que permanecer no deserto seria menos arriscado do que atravessar. Eles olharam para o desconforto que estava logo à frente, mas não calcularam quanto tempo custaria fugir dele. E foi assim que um povo que estava a poucos passos de chegar começou a caminhar na direção contrária. O medo nunca olha para o futuro. O medo tem um jeito curioso de mostrar as coisas. Ele pega aquilo que está perto e faz parecer enorme. Naquela história, os homens voltaram falando das muralhas, do tamanho das cidades, da força dos povos. E eles não estavam inventando absolutamente nada. O perigo realmente existia. As cidades realmente eram protegidas. Os adversários realmente eram fortes. Com certeza seria uma batalha muito difícil. E esse detalhe importa, porque sentir medo diante daquilo não era um absurdo. Na verdade, fazia sentido. Qualquer pessoa olhando para aquela situação entenderia o risco.
problema começou quando o risco passou a ser a única coisa que eles conseguiam enxergar. A terra continuava fértil, as possibilidades continuavam ali, o caminho que tinham percorrido até aquele momento não havia desaparecido. Mas quando o medo ocupa todo o espaço, o restante da realidade começa a diminuir. E é assim que ele funciona, ele aproxima a dor e empurra o futuro para longe. Você sente isso quando pensa numa conversa difícil. Na sua cabeça, o constrangimento parece enorme. Você imagina cada palavra dando errado e a reação da outra pessoa. O silêncio, a vergonha, só que quase nunca imagina com a mesma força o alívio que pode existir depois. A reconciliação, a resposta que finalmente chega, a possibilidade de uma relação mudar. O medo mostra muito bem os primeiros minutos, mas quase nunca mostra o que vem depois deles. A mesma coisa acontece quando você pensa em começar alguma coisa. Você enxerga o trabalho, o cansaço, a chance de fracassar, os meses em que ninguém vai perceber o que você está fazendo. Tudo isso aparece com muita clareza. Agora, os anos que podem nascer dessa decisão, esses ficam bem distantes, quase abstratos. E é por isso que tantas escolhas parecem irracionais quando a gente olha para trás. Na hora, recuar parecia sensato e parecia seguro. Só depois que a gente percebe que estava comparando uma dor concreta com um futuro que ainda não conseguia enxergar. Os 10 homens olharam para aquela terra e viram uma batalha. Os outros 2 olharam para a mesma terra e também viram uma batalha. A diferença é que eles não pararam nela, eles conseguiram enxergar além, e talvez seja esse o maior poder do medo, não fazer a gente acreditar em uma mentira, mas fazer uma parte verdadeira da realidade parecer a realidade inteira. Porque o perigo existia, a dificuldade existia, o desconforto também existia, só que não era tudo, e o medo faz isso. Ele coloca uma lupa sobre aquilo que pode doer e apaga, por alguns instantes, tudo aquilo que pode nascer depois. A nossa cabeça é péssima em medir o tempo. Tem uma coisa estranha na forma como a gente toma decisões. Quando pensa no que pode dar errado, tudo parece muito próximo, muito real, quase imediato. Agora, quando pensa no que pode dar certo, parece distante, incerto, difícil de acreditar. E é aí que a conta começa a ficar injusta, porque a gente compara 2 tempos completamente diferentes. De um lado, coloca alguns segundos de vergonha, algumas semanas de adaptação, alguns meses de esforço, e do outro, coloca um futuro inteiro. Só que esse futuro ainda não aconteceu, então ele parece menor. Você vê alguém que chamou sua atenção, pense em conversar com ela, mas a sua cabeça já cria uma cena inteira. Você se atrapalhando, a pessoa respondendo de um jeito estranho, os outros ouvindo, você chegando ao seu ponto querendo desaparecer. Só que, mesmo no pior cenário, tudo isso vai durar apenas alguns minutos. Depois, o ônibus segue, a pessoa segue e você segue. Agora pensa no outro lado, e se a conversa der certo? Você pode conhecer alguém interessante, pode nascer uma amizade, pode surgir uma relação, pode acontecer alguma coisa que continue fazendo parte da sua vida durante muitos anos depois daquele ônibus. Você percebe a diferença? A cabeça coloca alguns segundos de constrangimento na mesma balança que anos de possibilidade, e ainda assim faz os segundos parecerem mais pesados. E isso acontece no trabalho também. Você quer mudar de área, mas pensa no tempo que vai precisar estudar, nas noites cansadas, na sensação de começar do zero, em talvez passar 1 ou 2 anos sem saber se aquilo vai funcionar. E 2 anos parecem muito, só que você pode continuar no mesmo lugar por 20. Essa parte quase nunca assusta com a mesma força, porque os 20 anos não chegam de uma vez, eles vêm devagar, segunda-feira depois de segunda-feira, mês depois de mês, e quando você percebe, o tempo que parecia tão longo para tentar já passou de qualquer maneira. Isso acontece com projetos, com viagens, pedidos de desculpa, com conversas dentro da família. Você adia porque pensa no desconforto que vai sentir naquele momento, mas não pensa com a mesma clareza no peso de continuar carregando aquilo por anos. É como se a nossa cabeça soubesse medir minutos, mas não soubesse medir arrependimento. Ela entende muito bem uma dor imediata, mas tem dificuldade para calcular o custo de uma vida que vai sendo adiada aos poucos. Foi isso que aconteceu com aqueles homens. Eles olharam para a batalha que estava diante deles, viram o esforço, o risco, a possibilidade de perda. Tudo isso parecia grande porque estava perto, mas o tempo que poderia ser perdido ao recuar, esse ainda não tinha forma, não tinha rosto, não tinha número. Por isso pareceu barato. E esse é um dos erros mais perigosos que a gente comete, acreditar que não escolher não custa nada, só que custa. Só que a cobrança não chega no mesmo dia, ela chega espalhada, em anos, em perguntas que continuam voltando, em versões da nossa vida que nunca chegaram a existir. A nossa cabeça é boa em calcular o desconforto da tentativa, o que ela quase nunca calcula direito é o tempo que continua passando enquanto a gente espera. Quantos desertos existem hoje? Quando a gente ouve essa história, 40 anos parece uma consequência absurda, e realmente foi, mas existe um risco em olhar para ela apenas com algo distante, como se pertencesse a outro povo, a outro tempo.
Porque a gente continua fazendo escolhas parecidas, só que os nossos desertos têm outros nomes. Às vezes é um emprego em que você já não quer estar. Você pensa em sair, pensa em estudar outra coisa, pensa em começar de novo. Mas aí vem as contas, o medo de ganhar menos, a vergonha de parecer perdido, a sensação de que você já deveria ter decidido isso antes. Então você adia. Mais 6 meses, mais um ano, 5 anos, uma promoção que não muda nada, e aquilo que parecia uma decisão temporária começa a ocupar uma parte inteira da sua vida. Às vezes, o deserto pode ser também uma conversa. Você sabe que precisa falar com alguém, existe alguma coisa mal resolvida, uma mágoa, um pedido de desculpas, uma verdade que ficou presa. Só que você imagina o desconforto, sua voz tremendo, a reação da pessoa, o risco de não ouvir aquilo que gostaria. Então deixa pra depois. O problema é que o silêncio também ocupa espaço. Você encontra a pessoa, conversa sobre outras coisas, ri, age como se estivesse tudo bem, mas aquela conversa continua ali, esperando. E com o tempo, o que duraria alguns minutos começa a atravessar anos. Também pode ser um projeto, uma ideia que volta de vez em quando. Você pensa nela durante o banho, no caminho para o trabalho, antes de dormir. Até imagina como seria começar, mas nunca começa de verdade, porque ainda falta alguma coisa. Falta dinheiro, conhecimento, segurança, tempo. Só que o tempo que você está esperando já está passando. E essa é a parte difícil de perceber. A gente imagina o deserto como um lugar vazio, mas muitos desertos são cheios de compromissos, cheios de trabalho, cheios de coisas para fazer. Por fora, a vida continua funcionando. Você acorda, resolve problemas, cumpre horários, encontra pessoas. Só que, por dentro, alguma coisa continua parada exatamente no mesmo ponto. Não é que nada esteja acontecendo, é que aquilo que importa continua sendo adiado. Pensa no seu próprio caso. Existe alguma coisa que você vem empurrando há tempo demais? Uma decisão que parecia pequena no começo? Uma conversa? Uma mudança que ficou para o próximo mês? No começo, você não percebe o custo, só que um mês passa rápido, depois outro e mais outro, até que a espera deixa de ser uma fase e vira rotina. Foi isso que aconteceu com aquela geração. Eles não acordaram pensando, vamos lá perder 40 anos. Ninguém escolhe 40 anos de uma vez. Eles escolheram apenas não avançar naquele dia. O restante veio aos poucos, uma manhã após a outra, um caminho repetido após o outro. E talvez seja assim que muitos desertos começam, não com uma grande tragédia, mas com uma decisão pequena que continua sendo adiada. O mais perigoso é que, depois de algum tempo, a gente se acostuma. A gente aprende a organizar a vida ao redor daquilo que não tivemos coragem de resolver. Cria explicações, diz que agora não é o momento, que precisa pensar melhor, que um dia vai fazer. E quando tenta encontrar o instante perfeito para sair do lugar, vai ficando cada vez mais confortável em caminhar em círculos. Por isso, a pergunta não é apenas se você está com medo. Todo mundo está com medo de alguma coisa. A pergunta é outra. Quanto tempo esse medo já recebeu da sua vida? Porque um deserto não é apenas um lugar difícil. É aquele lugar onde você permanece por tempos demais só para não atravessar o desconforto que existe na saída. O tempo nunca desaparece. Existe uma ideia que engana muita gente, a de que quando a gente adia uma decisão, está economizando tempo. Como se não agir fosse uma forma de guardar os dias para depois. Só que o tempo não funciona assim. Ele não fica parado esperando você decidir. Ele continua passando, com você avançando ou não. Quando você evita uma conversa, você não preserva aquela hora. Você troca 1 hora de desconforto por meses pensando no que poderia ter dito. Quando não começa um projeto, você não recupera os 6 meses que gastaria tentando. Você usa esses mesmos 6 meses vivendo exatamente como já vivia. E depois outros 6, e depois mais um ano. A questão nunca foi entre gastar tempo ou não gastar. O tempo será gasto de qualquer jeito. A única escolha é onde ele vai parar. Pensa em alguém que quer aprender outra profissão. Ela olha para um curso de 2 anos e pensa, nossa, 2 anos é muito tempo. Só que esses 2 anos vão passar, a pessoa estudando ou não. Daqui a 2 anos, ela pode estar começando uma nova fase. Ou pode estar no mesmo lugar, pensando que agora ficou ainda mais tarde para começar. E é curioso como isso funciona, porque a duração do curso assusta, mas a duração da espera não. Porque o curso tem um número, tem esforço, tem prova, tem noites cansadas. A espera não toma uma forma, ela se mistura com a rotina. E é justamente por isso que consegue ocupar muito mais espaço. O mesmo acontece quando você pensa em criar alguma coisa. Um canal no YouTube, uma empresa, um livro, um projeto que só você entende direito. Você olha para o trabalho necessário e começa a calcular. Meses planejando, anos aprendendo. Muito tempo fazendo sem saber se alguém vai se importar. Aí surge aquela ideia, e se eu perder todo esse tempo? Só que o tempo não será perdido porque uma tentativa falhou, ele também passa quando você não tenta. A diferença é que, quando você tenta, uma tentativa falhou.
ele também passa quando você não tenta. Mesmo que o projeto não funcione, você aprende, conhece pessoas, entende melhor aquilo que sabe fazer, descobre o que não quer, sai diferente. Agora, quando não começa, muitas vezes fica apenas a dúvida. E a dúvida tem um jeito estranho de durar. Ela aparece quando você vê outra pessoa fazendo aquilo, quando encontra uma ideia parecida com a sua, quando percebe que os anos avançaram e aquela vontade continua no mesmo lugar. É por isso que o fracasso e o desperdício não são a mesma coisa. Uma tentativa pode terminar sem o resultado que você esperava, mas isso não significa que o tempo tenha sido vazio. Vazio também pode ser o tempo gasto evitando qualquer possibilidade de perder. Porque viver tentando garantir que nada dê errado costuma produzir uma vida em que quase nada realmente acontece. E aqueles homens diante da terra também acreditaram que estavam poupando alguma coisa. Poupando suas famílias, o próprio corpo, o povo de uma batalha difícil. Mas o tempo que tentaram proteger foi gasto no deserto. Os dias que não entregaram ao conflito foram entregues à repetição. E essa troca saiu muito mais cara. É assim que muitas decisões funcionam. Você pode gastar 15 minutos dizendo aquilo que precisa ser dito, ou pode gastar anos administrando a distância criada pelo silêncio. Pode passar alguns meses se sentindo iniciante, ou passar décadas em um caminho que já sabe que não quer seguir. Pode enfrentar o desconforto de ouvir um não, ou continuar construindo uma vida inteira ao redor de uma resposta que nunca pediu. Em todos esses casos, existe um custo. Não agir não elimina o preço, só muda a forma de pagamento. Em um caminho, você paga agora, com insegurança, com esforço, com a sensação de não ter o controle. No outro, você paga aos poucos, com espera, com dúvida, com aquela impressão de que alguma parte da sua vida ainda não começou. Não chega como uma grande dor, chega em pequenas parcelas, uma segunda-feira, um aniversário, um ano novo, mais uma vez que você diz que ainda não está pronto, até que, olhando para trás, percebe que o período que queria evitar teria sido muito menor do que o tempo que passou evitando. O tempo nunca desaparece, você não consegue guardá-lo, não consegue impedir que ele seja gasto, só consegue decidir para onde ele vai, e essa é uma conta que aqueles homens não fizeram. Eles compararam a batalha com a segurança, mas a segurança nunca esteve disponível. As opções reais eram outras. Atravessar um período difícil para chegar a algum lugar ou continuar caminhando sem chegar. Eles escolheram não pagar o preço daquele momento e acabaram entregando 40 anos. Por isso, antes de pensar que alguma coisa vai levar tempo demais, existe uma pergunta muito mais honesta que você pode fazer. O que você estará fazendo enquanto esse tempo passa? Porque os 2 anos vão passar, os 6 meses vão passar e aquela hora vai passar. Até o seu ônibus vai chegar no ponto e aquela pessoa vai descer. A diferença está apenas no lugar onde você vai estar quando eles terminarem. O medo mostra o preço, mas esconde o valor. O medo costuma ser muito convincente, não porque inventa tudo, mas porque mostra apenas uma parte da conta. Quando você pensa em fazer alguma coisa importante, ele aponta o preço imediatamente. O esforço, a vergonha, o risco, a possibilidade de dar errado. Só que ele quase nunca mostra com a mesma clareza o que pode existir depois. Você pensa em conversar com alguém, o medo mostra o constrangimento, mas não mostra o alívio de finalmente dizer o que ela precisava. Você pensa em mudar de trabalho, ele mostra a insegurança de começar de novo, mas não mostra como seria continuar por anos em um lugar que já não faz sentido. Você pensa em começar um projeto, ele mostra os meses sem resultado, pessoas que talvez não entendam, a chance de falhar, mas não mostra tudo que você pode aprender tentando. E esse detalhe importa, e importa muito. Porque nem sempre o valor de uma decisão está apenas no resultado. Às vezes está na pessoa com que você se torna durante o caminho. Pense em alguém que começa a correr. No primeiro dia, existe cansaço, existe dor, vergonha de não acompanhar os outros. A saúde que pode existir há alguns anos ainda não aparece. A disciplina também não. A confiança de perceber que conseguiu continuar, muito menos. O preço está perto, o valor está longe, e a nossa cabeça quase sempre acredita mais naquilo que consegue sentir agora. Foi isso que aconteceu diante daquela terra. Os homens viram muralhas, viram batalha, viram povos fortes e tudo isso era real. Mas a terra também era real, o futuro também era real. A possibilidade de construir ali também estava diante deles. A diferença é que o perigo podia ser visto naquele instante. O valor só seria conhecido depois de atravessar. Por isso, quando você apenas pergunta quanto isso vai me custar, não basta. Também é necessário que você pergunte o que isso pode valer. Quanto vale uma reconciliação depois de uma conversa difícil? Quanto vale descobrir um novo caminho depois de aceitar começar do zero? Quanto vale olhar para trás e saber que você tentou? Isso não significa agir sem pensar, nem aceitar qualquer risco. Existem decisões que exigem planejamento, cuidado, responsabilidade, mas existe uma diferença entre avaliar o risco e usar o risco como desculpa para nunca se mover. Os 2 homens que enxergaram a possibilidade não negaram a batalha, eles apenas se recusaram a acreditar que a batalha era tudo. Os 10 viram quanto custaria entrar.
Os dois também olharam para aquilo que poderia existir depois, e essa foi a diferença. E talvez seja disso que muitas decisões precisem, não de menos medo, mas de uma conta mais completa. No fim, os 12 homens tinham visto exatamente a mesma coisa, a mesma terra, as mesmas cidades, as mesmas muralhas, os mesmos homens fortes, nenhum deles tinha informações diferentes. O que mudou foi a conta que cada um decidiu fazer. 10 olharam para aquela realidade e pensaram no que poderia acontecer durante a batalha. Pensaram no medo, nas perdas, na possibilidade de fracassar. Só que 2 olharam para a mesma batalha, mas não pararam nela. Também pensaram no que existia depois, numa terra onde aquele povo poderia finalmente viver, criar os seus filhos, construir suas casas, plantar, parar de caminhar sem saber onde terminaria o caminho. Os 10 não estavam errados sobre o perigo. Havia risco, havia inimigos e havia uma batalha real diante deles. Só que os outros 2 também não estavam errados. Havia uma terra, havia um futuro, havia algo pelo qual valia a pena atravessar aquele período difícil. E essa é a parte mais importante da história. A diferença entre os 2 grupos não estava na realidade que encontraram, estava no tamanho que deram a cada parte dela. Para 10 homens, o desconforto daquele momento parecia maior do que tudo que poderia existir depois. Só que para os outros 2, a batalha era apenas uma parte do caminho, uma parte difícil, mas ainda assim, só uma parte. E eu acho que uma coisa muda quando a gente entende isso, porque às vezes aquilo que parece enorme não é a nossa vida inteira, é apenas o começo. É uma conversa, uma primeira tentativa, um período de adaptação, alguns meses em que você ainda não sabe o que está fazendo. O problema é que, quando estamos dentro desse intervalo, ele parece não ter fim. A gente olha para o medo de agora e esquece de colocar na conta os anos que ainda podem nascer depois dele. Foi exatamente essa proporção que aquela geração não conseguiu enxergar. Eles estavam diante de uma batalha que poderia durar algum tempo e escolheram um caminho que custaria 40 anos. Não porque o risco fosse pequeno, mas porque deixaram o risco ocupar a imagem inteira. Os 12 olharam para a mesma terra. 10 perguntaram: quanto pode nos custar entrar? Só que 2 conseguiram fazer outra pergunta: quanto pode nos custar voltar? E no fim, essa foi a pergunta que decidiu o futuro de todos eles. Os homens que voltaram de Canaã. A história que acompanhamos aconteceu quando Moisés enviou 12 homens para observar a terra de Canaã, um representante de cada tribo. Durante 40 dias, eles caminharam por aquela região, viram uma terra fértil, viram cidades fortificadas, viram povos que pareciam muito mais fortes do que eles. Quando voltaram, 10 homens convenceram o povo de que entrar seria perigoso demais. 2 tentaram mostrar outra perspectiva. O nome deles era Josué e Caleb. Eles não disseram que seria fácil, não negaram o tamanho dos inimigos e não fingiram que o medo não existia. Só se recusaram a acreditar que aquele medo deveria decidir o restante da vida deles. O povo escolheu ouvir os outros 10, e o resultado disso foi uma geração inteira caminhando pelo deserto por 40 anos. Sim, 40 anos. Esse é o número que transforma essa história, porque eles não estavam escolhendo entre uma batalha e uma vida tranquila. A vida tranquila não era uma das opções, eles estavam escolhendo entre atravessar um período difícil ou entregar décadas à consequência de não atravessá-lo, e eles tentaram evitar o preço daquele momento e acabaram pagando com uma parte inteira da vida. Mas agora eu quero que você pense na sua vida. Não precisa pensar na maior decisão de todas, pensa naquela que continua voltando, na conversa que você sabe que precisa ter, no projeto que vive dizendo que vai começar, na mudança que sempre fica para depois, na pessoa para quem você quer mandar uma mensagem só que nunca manda. Pode ser que dê errado, a conversa pode não terminar como você gostaria, o projeto pode não funcionar, a mudança pode ser mais difícil do que parecia, o não pode vir. Nada disso deixa de ser verdade só porque decidimos agir. Mas existe outra parte da conta. Daqui a alguns anos, o desconforto daquele momento provavelmente terá passado, a vergonha terá diminuído e o medo já não parecerá tão grande. A pergunta é onde você estará quando isso acontecer. Talvez tenha descoberto um novo caminho, talvez tenha aprendido que aquela ideia não funcionava, talvez tenha conhecido outra pessoa. Mesmo quando uma tentativa não termina como a gente esperava, ela termina. E a indecisão nem sempre termina. Ela pode continuar voltando, em cada oportunidade parecida, em cada pessoa que faz aquilo que você queria fazer, em cada novo ano no qual percebe que continua dizendo que um dia você fará. Os espias olharam para uma batalha e acreditaram que estavam protegendo o próprio futuro. Só depois descobriram quanto tempo aquela proteção custaria. A gente também faz isso. Olha para alguns minutos de vergonha, alguns meses de esforço, 1 ou 2 anos de incerteza e pensa, isso é muito tempo. Mas o tempo vai passar de qualquer forma, você tentando ou não, você atravessando ou não, você decidindo ou não. Então antes de perguntar e se der errado, faz outra conta. Uma conta que inclua não apenas o desconforto de agir, mas também o preço de continuar exatamente onde está. Porque pode ser que a pergunta mais importante não seja quanto que isso vai te custar,
Pode ser que a pergunta mais importante seja: quanto isso já está te custando por não fazer?